Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Gustavo e hoje eu venho conversar com vocês sobre o livro O Holocausto, Uma Nova História, do historiador Lawrence Hughes. Um livro muito informativo e por este motivo, neste canal eu estou resenhando ele capítulo a capítulo. Então se vocês quiserem ver o conteúdo anterior, basta dar uma olhada na playlist. Pois hoje nós iremos tratar sobre o capítulo número 8, que se chama O Início da Guerra Racial. E vocês perceberão neste vídeo a importância de falar capítulo a capítulo, porque o livro realmente é muito informativo e pegar todo o conteúdo dele e resumir em um vídeo de 20, 30 minutos acabaria sendo uma análise muito rasa de uma obra que, na minha opinião, merece mais atenção. Beleza? Então vamos lá. Como eu disse, o capítulo fala sobre o início da Guerra Racial. São aproximadamente 31 páginas, vai da página 186 a 217. Ele vai tratar ali do ano de 1939 e 1940. Portanto, nós estamos aqui trabalhando com o início da Segunda Guerra Mundial. Sendo que o capítulo já vai começar falando sobre a assinatura do Pacto Nazi-Soviético em agosto de 1939, onde ali a Alemanha e a União Soviética elas assinam um pacto de não agressão. Portanto, não haveria conflitos entre essas potências nos anos seguintes. Elas estabeleciam ali uma aliança. As pessoas, isso não é spoiler, as pessoas em geral já sabem que posteriormente esse pacto vai ser quebrado, e quem acompanha os vídeos anteriores já sabe que já havia a intenção do comandante alemão de quebrar, porque no seu livro que ele escreveu anteriormente, lá em 1924, no Mein Kampf, ele já falava sobre a importância de se expandir para o leste, portanto para o lado da União Soviética, certo? Então ele assina isso já sabendo que um dia ele quebraria, mas ainda assim ele assina devido a uma estratégia política de evitar um conflito com uma potência tão forte assim já no início da guerra. Pois bem, e aí, passado alguns dias, já no dia 1º de setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia. A Alemanha já havia anexado a Áustria, já havia tido ali alguns conflitos, mas a Polônia ela de fato invadiu com tropas e tudo mais. Então essa é a data que inicia a Segunda Guerra Mundial, porque neste momento realmente os aliados viram, olha, não dá para permitir que eles continuem. Nós vamos ter que entrar em uma guerra contra este país. Então a Inglaterra declara guerra e a França também, a Alemanha nesta mesma data, isto para responder a esse ataque alemão às terras polonesas. Pois bem, isso foi no dia 1º de setembro. Um pouco mais adiante, no dia 17, a União Soviética invade pelo leste a Polônia. A Polônia que já estava realmente levando meio que uma surra assim da Alemanha. Quando a União Soviética invade pela outra extremidade, aí que realmente o conflito acaba sem ter chances de reação. E a Polônia rapidamente é dominada pelos alemães e pelos soviéticos, que vão dividir ali o país entre os dois. Pois bem, um ponto importante que o Lawrence Hughes destaca é o fato de que a Polônia ela é um dos países que mais sofrerão perdas proporcionais à sua população. Ou seja, se a população da Polônia é menor, por exemplo, que a da China, que perdeu mais gente, se você fizer a proporcionalidade, a Polônia é o país que mais perdeu vidas durante a Segunda Guerra Mundial. E um outro ponto muito importante é que era um país que possuía muitos judeus. Então, para este livro aqui, que trata não sobre a Segunda Guerra, mas sobre o Holocausto especificamente, o autor vai explorar muito. Até porque nós já sabemos que lá na frente, dentro da própria Polônia, vai surgir o campo de concentração de Auschwitz, certo? Então, inicialmente já a Polônia já perde muito na guerra, e um outro ponto é que os alemães, naquela perspectiva que eles tinham de eugenia racial, desde os primórdios da invasão, já entendiam os poloneses como inferiores. Então foram bem agressivos mesmo. E um ponto que eu achei muito interessante, e que eu vou até ler um trecho aqui para vocês, é o depoimento de um rapaz chamado Toiv Blatt, que era um rapaz que na época tinha 12 anos, era uma criança, era um colegial ali na Polônia. E ele ficou chocado porque ele era judeu,
E ele acreditava que as pessoas, vendo o que estava acontecendo, isto é, os poloneses, eles não permitiriam que os judeus fossem subjugados como foram. Mas, para a surpresa dele, a infeliz surpresa, os poloneses foram coniventes, o que colabora com a ideia que o Lawrence Hills traz desde o começo do livro de o antissemitismo não ser algo que os nazistas trouxeram. Não, isso aí é algo que já vinha de antes. Certo? Então vou ler o trecho aqui para vocês. Eu achava que agora tínhamos todos o mesmo inimigo, os nazistas, que agridem a Polônia, e são os mesmos que agridem católicos e judeus. E que iríamos nos juntar. Em vez disso, ele viu que, para alguns poloneses, os judeus eram de segunda categoria, e você podia fazer o que quisesse com eles. Então isto é um depoimento de um rapaz chamado Toiv Blatt, que está na página 190 deste livro aqui, o Holocausto. E por ele nós já conseguimos perceber o quanto que houve uma conivência ali por parte dos poloneses em aceitar de imediato a exploração dos judeus. Não talvez que houvessem muitas alternativas, mas também não foi feito nada muito extremo para defender esta categoria. Haja visto que, por exemplo, como é citado, os católicos também serão perseguidos em alguns momentos. Então, não na mesma proporção que os judeus, é claro, mas também haverão católicos sendo perseguidos, né? Então, ele achou que haveria essa união, mas não houve. E isso foi ainda mais intensificado alguns dias depois, ainda em setembro, quando os alemães, que dividiram a Polônia ali com uma parte para a Alemanha e outra parte para os soviéticos, como eu falei, eles estabelecem leis que, primeiro, tiram os judeus da indústria têxtil, que era ali uma das principais fontes de renda dos judeus. Eles tiram qualquer funcionário que estivesse nesse setor. Eles confiscam qualquer empresa que um judeu pudesse ter. Eles proíbem os judeus de irem às sinagogas, que é um ato de fé deles, né? Isso é importante para eles e é proibido. E também eles são proibidos de andar em ônibus. Então você percebe que eles já estavam ali de cara. Isso são 15, 20 dias depois da invasão. Eles já estavam ali basicamente tirando os judeus do convívio ali com as demais pessoas, certo? E aí o autor também vai explorar a ideia da solução final, que inicialmente a ideia não era um extermínio dos judeus, não. Essa ideia não existia, inclusive, por exemplo, o próprio Himmler, em vários momentos dentro do livro, tem trechos de coisas que ele deixou escrita, que ele declarou em algum momento. Ele mesmo não acreditava que pudesse haver um extermínio, mas o que eles queriam inicialmente era a evacuação dos judeus dos territórios alemães. E uma das ideias que eles tinham era mandar muitos judeus para a ilha de Madagascar, lá na África. A ideia deles, segundo Lawrence Hill, era essa: evacuá-los para lá, para tirá-los de contato ali com a Europa. O que o autor inclusive já destaca, porque, por exemplo, neste momento a quantidade de judeus que já estavam sob o domínio alemão na Áustria, na própria Alemanha, na Polônia agora, esses judeus juntos, eles já não caberiam em Madagascar, que era a ideia inicial de evacuar essas pessoas. Então, já seria um plano que não daria certo, né? Mas a ideia inicialmente era sim de simplesmente entre aspas, evacuar, e isso se estende para um plano posteriormente de extermínio, infelizmente, como nós já sabemos. Uma outra coisa que é trabalhada também neste capítulo são o surgimento dos guetos, que eram ali áreas ou prédios, construções dedicadas a judeus e dedicadas às pessoas de categoria inferior pelos alemães. E essas pessoas elas ficavam ali em condições precárias, meio insalubres, trabalhando contra a vontade. Era meio que um estágio inicial do que posteriormente seriam os campos. Haja visto que até este momento só existiu o campo de Dachau, não existiam outros campos ainda. Até março de 1940, onde aí sim vai ser inaugurado o campo de Auschwitz dentro da Polônia. Mas antes disso não havia
tantos campos de concentração assim. O principal era Dachau, e inclusive o Dachau ele era usado muito mais para receber prisioneiros políticos, e ele não era tão extremo quanto Auschwitz. Porque quando Auschwitz é inaugurado, o comandante de Auschwitz seria Rudolf Höss, e ele recebeu a orientação do comandante da Alemanha, que eu não vou citar o nome, ele recebeu a orientação e falou, olha, a sua missão é tornar este campo, que está sendo inaugurado, mais extremo do que o campo que nós já temos na Alemanha em Dachau. Então esse era o papel do Höss dentro de Auschwitz. E ele de fato conseguiu executar bem dentro do que foi pedido para ele, certo? E uma outra coisa que é trabalhada dentro deste capítulo é a questão de como foram estudadas formas de melhorar ou aperfeiçoar, ou seja, deixar mais eficiente o extermínio. Ou seja, usando menos pessoas, com custo menor, menos tempo, como a gente pode acabar com mais pessoas cumprindo esses 3 pré-requisitos, né, de forma mais, entre aspas, eficiente. Então ele também trabalha isso, usando, por exemplo, a figura do Dr. Albert Wiedemann, que foi uma das primeiras pessoas ali dentro da Alemanha a fazer um experimento de levar pessoas até um cômodo, orientá-las a se despir para que elas pudessem tomar um banho, e ao entrar ali elas eram intoxicadas com gás carbônico. Posteriormente, essa substância era substituída por uma outra, que no momento apropriado eu falarei qual é. E também outro fator que ele fala são sobre como os alemães passam a lidar com as crianças com algum tipo de deficiência cognitiva e coisas desse gênero, que também foram crianças que passaram por um processo de extermínio. Via de regra, elas perdiam sua vida através de uma overdose de algum tipo de sedativo, por exemplo, morfina e assim por diante, né? Então, enfim, é um capítulo triste da história, o capítulo do Holocausto, né? É algo triste, mas é importante nós conhecermos. Se eu passei alguma informação muito forte, muito desagradável, eu peço desculpa, mas eu estou apenas tentando aqui expor o que está nessa obra. Infelizmente, pessoal, história é algo dolorido. História é algo cruel. É claro que se hoje, pelos nossos paradigmas, pelos nossos conceitos, nós pudéssemos voltar e acabar com esses acontecimentos, nós tentaríamos de alguma forma fazer isso. No entanto, a história foi escrita, foi construída, nós temos apenas a possibilidade de estudá-la, aprender sobre ela e criminalizar qualquer atitude semelhante ao que foi feito no passado para que não volte a se repetir em larga escala como aconteceu, certo? Então é isso, se vocês gostaram do conteúdo, deixem um like, deixem um comentário. A interação de vocês é importante para saber se vocês estão gostando desse tipo de vídeo. E é isso, capítulo 8, como eu disse, importante porque se eu fosse fazer uma resenha deste livro inteiro, e eu vou fazer lá no final também, mas se eu fosse fazer dele inteiro, eu não conseguiria expor 10% do que está nesse capítulo. Eu falaria provavelmente só da invasão da Polônia e já iria para o próximo capítulo. Talvez da inauguração de Auschwitz também, mas pararia aí, entendeu? Aqui eu pude destrinchar um pouco melhor o conteúdo e eu espero que tenha sido do agrado de vocês. Então é isso, pessoal. Um forte abraço. Mais uma vez, um ótimo 2024 para todos. Tamo junto.